Bom dia, irmãos. Uma alegria podermos estar na casa do Senhor para louvar e exaltar o nome daquele, do único que é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos ficar de pé. Você que está acompanhando da sua casa, reúna a família, esteja junto conosco nesse momento em que vamos adorar ao nosso Deus. Vamos estar orando nesse momento para dar início ao nosso culto. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque temos essa oportunidade de estar louvando e exaltando o Teu santo nome na Tua casa. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração, Tu sabes o desejo, ó Pai, que temos de estar na Tua presença de forma agradável. Portanto, ó Pai, tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que não Te agrada, que nós possamos estar, ó Pai, nos despindo, ó Pai, de tudo aquilo, Senhor, que Te entristece, e que possamos estar na Tua presença, de forma, ó Pai, que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ó Deus, trabalha nos corações, entra com providência, ó Pai, em qualquer situação que algum irmão esteja passando, pois só Tu és poderoso para realizar coisas tremendas, realizar o impossível. Ó Deus, se for na questão da saúde, que o Senhor esteja ministrando cura. Ó Deus, se for na parte da finança, que o Senhor esteja sanando, ó Pai, esses problemas. Seja em qual área for, que o Senhor esteja entrando com providência. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de louvar e exaltar o Teu santo e bendito nome. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus nessa manhã. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Vamos declarar isso. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Ó, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus
Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Quero ouvir suas vozes. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. E durante esse cântico, os irmãos trouxeram dízimos e ofertas, poderão entregar no altar do Senhor. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus conquistou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste
teu Filho amado por amor de mim. Meu coração, que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quero ouvir só as vozes. Amém. Podemos assentar. Amém. Deus possa continuar nos abençoando nessa manhã. Cantamos há pouco, né? Grandioso és tu. Grandioso é o nosso Deus. E por que é tão importante ressaltarmos, darmos ênfase à grandeza de Deus? E enquanto nós entoávamos, eu fiquei pensando justamente sobre isso. Porque existem outros grandes poderes, outras grandes autoridades no nosso mundo, no nosso tempo, e nem por isso elas são dignas de honra, de louvor, de glória. Não exaltamos a Deus tão somente, portanto, pela sua grandeza, não apenas pelo seu poder, porque apesar de todo o seu poder, o que nos faz ressaltar, magnificar a sua grandeza, não é propriamente então o seu poder, mas é pelo fato dele ser todo-poderoso, e por ser todo-poderoso, poder nos destruir, inclusive, porque nós somos pecadores, e ainda assim não fazer. E por quê? Porque apesar do seu grande poder, ele não se revela a nós como um Deus apenas todo-poderoso. Embora, como eu disse, uma das suas características, ou por que não usar os teólogos aí, seminaristas, um dos seus atributos é a onipotência. Mas Deus se revela a nós de uma outra forma. Deus se revela a nós não a partir do seu poder, mas a partir do seu amor. E isso muda tudo. Porque se ele fosse tão apenas um poder, ou o poder, mas não tivesse amor, nós nem chance teríamos de estar aqui nessa manhã, louvando e bendizendo o seu nome. Mas é porque ele é todo poderoso, mas ele também é um Deus amoroso, é que nós podemos estar aqui essa manhã. E o fato de não devermos estar aqui essa manhã, e podermos estar aqui essa manhã,
nos coloca diante então de uma outra dádiva que Deus nos concede, chamada graça. E é sobre essa graça que nós vamos meditar a partir desse domingo, especificamente no livro ou na carta de Paulo aos Efésios, quando falaremos sobre a transformadora graça em Efésios. E por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. E aí, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, localizando aí no seu celular, no seu dispositivo, nós precisamos trazer aqui alguns contextos, afinal de contas. Por que Paulo escreve a essa igreja? Ou a essas igrejas? E qual que é a importância de Éfeso dentro de todo aquele contexto? E aí nós voltamos para uma série que nós encerramos há pouco, lá em Atos, dos quase 6 meses. Você deve se recordar que o livro de Atos termina com Paulo em Roma, preso em Roma. E é lá, em Roma, que Paulo começa a escrever algumas cartas. Colossenses, Filemão, Efésios, também conhecida como cartas da prisão. Quando o apóstolo Paulo agora está preso, e por estar preso, o que ele faz? Ele tenta contratar um advogado. Ele tenta contactar ali o STJ, enfim, não. Paulo não está preocupado em fazer uma autodefesa. Ele está preocupado em que, a despeito da sua prisão, o evangelho continue a ser pregado. E agora Paulo olha para aquela circunstância de prisão e enxerga naquilo uma oportunidade. Bem, aonde eu não posso ir, a mensagem de Deus já foi. E o que eu devo fazer? Eu devo apenas me assegurar de que por onde eu passei, essa mensagem continue a ser pregada fielmente. E não apenas isso, porque a mensagem que nós carregamos não é apenas uma mensagem que deve ser verbalizada, pregada. O evangelho deve ser falado, sim, mas acima de tudo, vivido. Porque de nada vale um discurso sem a prática. Então, Paulo, quando escreve, ele escreve para assegurar que tanto o evangelho seja falado, mas sobretudo que ele seja vivenciado. E ele então decide escrever a igreja de Éfeso. E aí nós precisamos entender o contexto de Éfeso. E aí eu quero fazer uma comparação, obviamente, respeitando as devidas proporções. É como se Éfeso fosse a Nova York daqueles tempos. Quando você fala hoje em Nova York, Estados Unidos, você fala de um lugar que está, obviamente, na geografia ali dos Estados Unidos, mas que tem pessoas de todo mundo, de todos os lugares. Um lugar onde a principal característica é não ter uma única característica. E Éfeso justamente é uma cidade portuária. A primeira cidade da Ásia, inclusive, a ser considerada ali, ou tida como uma capital romana, dentro ali do continente asiático. Não apenas isso. A Ásia, naquele tempo, tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Ártemis, aonde muitas pessoas iam até ali para cultuá-la. Ou seja, uma cidade mergulhada também na idolatria. Éfeso também é uma cidade portuária, aonde naquela época do mundo antigo tudo passava por Éfeso. Você tinha a seda da China que passava por Éfeso, o trigo do Egito que passava por Éfeso. Éfeso era considerado então essa capital, esse lugar movimentado que recebia pessoas de todos os lugares e também um centro comercial, um centro cultural. Talvez se fosse hoje nós poderíamos falar que era uma cidade amplamente globalizada, mas esse é um conceito muito mais para frente sobre globalização. Mas o ponto é que Paulo passou por aquela igreja, passou alguns anos ali. Inclusive, é a essa igreja que ele, de alguma forma, endossa o ministério de Timóteo. É nesse lugar que Timóteo, inclusive, é ali em Éfeso que ele vai pastorear. Éfeso, inclusive, também, mais à frente, vai ser o lugar aonde João, o apóstolo, também passa ali parte final do seu ministério e marca aquela cidade. Então nós precisamos entender justamente isso. Uma cidade aonde você tem comércio, aonde você tem cultura. Alguns vão dizer, inclusive, a arqueologia vai falar sobre isso, que naquela época havia um teatro para 25 mil pessoas. Havia uma espécie de... Qual que é o nome? Como é que se chama aquilo? Não é academia, mas eu vou lembrar o nome que se dá.
aonde as pessoas vão para ter um momento de lazer. E aí, naquele momento de lazer, tem várias piscinas, tem vários espaços, e naquela época, inclusive, havia as piscinas com água quente, havia piscina com água fria, havia ali o meio termo, havia sauna. Então, olha para tudo aquilo, para aquela época, olha para aquela cidade, que parece ser uma cidade próspera, mas é uma cidade, é um local que carece muito da graça de Deus. E o apóstolo Paulo, então, começa a sua carta a essa igreja, ou a essas igrejas, como eu disse, porque a carta de Éfeso, embora destinada a essa igreja, ela circula por toda aquela região. E Paulo começa dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso. Vamos parar aqui. Nós vamos ler e meditar e aplicar esse texto à medida que vamos caminhando. O que já me chama a atenção nessa carta é a forma como o apóstolo Paulo se apresenta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Muitos hoje usam o termo apóstolo, até incorretamente, mas essa é uma outra discussão teológica, mas usam com uma forma de autoridade. Olha, eu não sou um pastor, eu sou apóstolo, apóstolo Mateus Mota, fica até mais bonito, né? dá mais firmeza. Mas fazem desse nome, desse título, algo que tão somente aponta para si. Mas o apóstolo Paulo já nos remete, então, à origem, ao contexto na qual a ideia do apostolado, o conceito de ser apóstolo deve ser aplicado. Paulo não é um apóstolo de si mesmo. Inclusive, a palavra apóstolo significa isso, enviado. E talvez você perguntasse: Paulo, você é o enviado, é o mensageiro de quem? Ele responde: eu sou Paulo, o apóstolo, o enviado de Cristo Jesus. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com aquele que me enviou. Inclusive, eu só posso ser apóstolo, eu só posso ser enviado, eu só posso ser comissionado pela vontade de Deus. E aí eu já começo a pensar que muitas vezes nós queremos fazer coisas, aspas, para Deus, mas não nos perguntamos se é da vontade de Deus. E ele já começa então falando: olha, eu só sou isso não por uma escolha. Na verdade, eu fui escolhido. E aí nós vamos falar muito sobre graça aqui. Não foi uma escolha minha, não foi o resultado do meu bom comportamento, foi fruto da graça. Então foi esse Cristo Jesus. E agora observa, né? Nós falamos muito Jesus Cristo. Paulo aqui ele inverte. Apóstolo de Cristo. O que é Cristo? Cristo não é sobrenome. Cristo é título. Senhor. Apóstolo de quem? Do Senhor Jesus. Eu tenho um Senhor. E se eu tenho um Senhor, o que eu sou? Eu sou um servo. Eu sou um escravo. E sou escravo pela vontade de Deus. E não há melhor, aspas, porque depois vai ser colocado na internet, alguém pode cortar aqui esse trecho e dar uma confusão. Se há um tipo de escravidão, de servidão, que todos nós devemos desfrutar para que possamos experimentar a verdadeira liberdade, é sermos servos e escravos de Cristo. Porque esse Senhor é Senhor, mas Ele também é um Pai, Ele também é aquele que cuida de nós, é aquele que provê tudo aquilo que nós precisamos, e Paulo então tem essa noção. E ele agora, ao se dirigir à igreja, essa mesma igreja, que está nesse contexto que eu falei para os irmãos, um contexto ali de muita miscigenação, de muitas ideias e filosofias, de muita idolatria. Paulo se refere a essa igreja não como uma igreja promíscua. Paulo não se refere a essa igreja como uma igreja composta de pessoas quaisquer. Observa o que ele vai dizer. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. E aqui então ele já nos ensina a preciosidade e a riqueza do que é ser igreja. A igreja é essa comunidade de pessoas imperfeitas, certamente. De pessoas falhas, com certeza. Mas que pela vontade de Deus também podem ser chamadas de santas e de fiéis. Por isso, apesar de nós, apesar da igreja, e agora não falo apenas da IBNJ, da igreja como um todo, apesar dos inúmeros problemas que nós sabemos que a igreja como um todo tem,
não podemos perder de vista que quando o dono da igreja a olha, o que ele enxerga são pessoas santas e fiéis. E isso, então, faz com que nós tratemos ou devamos tratar a igreja com muito zelo, com muito cuidado. E é esse cuidado, é esse zelo que faz Paulo, então, dar continuidade a essa carta. E no versículo 2 ele vai dizer: a vocês, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz. E aqui a gente não consegue perceber, obviamente, né? Porque o que nós temos em nossas mãos é uma tradução dos ditos originais. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele já começa agora a introduzir essa que vai ser a temática da nossa série, a graça. Porque a palavra graça ali no grego é charis ou charis, assim que se escreve. Mas acontece que Paulo aqui ele foge do padrão de como se escreve uma carta, e ele faz meio que um jogo de palavras, porque naquela época você fazia uma saudação usando uma outra palavra, chamada de kairen ou shairen. E Paulo agora tira essa palavra e fala da graça. Ele meio que usa um contraponto, e ele fala, ó, a vocês, graça. A vocês, o favor imerecido de Deus. A vocês, a manifestação do amor de Deus, graça. E a graça, quando nos alcança, ela traz consigo a sua companheira, a paz. Porque quando nós sabemos que merecemos o castigo, que merecemos a punição, justa punição inclusive, e não a recebemos, e além de não recebermos a punição que merecemos, porque até então seria misericórdia, recebemos um presente da salvação, uma dádiva imerecida. Uau! Eu não só fico maravilhado a partir dessa dádiva imerecida, como agora meu coração e minha mente ficam em paz. Eu não tenho mais o que temer. A punição que eu merecia, eu não a recebi. E a salvação que eu também não merecia, me foi dada. Graça. A verdadeira graça, quando nos alcança, traz consigo então a sua companheira paz. Essa paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração, mas não é uma paz como o mundo oferece. Não é paz como o mundo nos apresenta, como uma ausência de guerra, uma ausência de dor e tribulação. Tampouco é uma paz que é resultado, por exemplo, de uma conta bancária recheada. Uau, agora eu vou ficar em paz, porque num mundo de crise, de inflação, de tantas coisas, eu tenho minha reserva e agora eu estou em paz, porque se acontecer alguma coisa, eu sei que agora eu tenho como me virar. Não. Não é uma paz que vem de algo que nós podemos fazer. Não é uma paz de resultado do esforço humano. É uma paz da parte de quem? De Deus. Nosso Pai. Deus, nosso Pai. Esse mesmo Pai que, então, por entender o que o Filho precisa, sempre está à disposição para prover toda e qualquer necessidade. Não é todo e qualquer desejo. A maior necessidade nossa é paz. Mas às vezes nós queremos uma paz como o mundo nos oferece e uma paz isolada dessa graça, ou do reconhecimento dessa graça, que também vem como uma dádiva da parte de Deus. E então no versículo de número 3, Paulo prossegue dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É quase que pouco provável que quando nós olhamos atentamente para esse texto, não ouçamos o ecoar da oração que Jesus nos deixou, que nós chamamos por vezes de oração do Pai Nosso. Porque você se lembra como Jesus nos ensina, não como uma oração, vou usar outra palavra para não dar problema, não como um mantra a ser repetido frequentemente, mas como um modelo no qual nós entendemos a estrutura da oração. Ele começa nos ensinando da seguinte forma: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso. Paulo começa a carta como? Bendito seja Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa fazendo isso, santificando, exaltando, proclamando, como fizemos há pouco, a grandeza desse Deus. A carta é a igreja, mas toda a glória e toda a honra
são dadas e devem ser sempre dadas a Deus. E Paulo vai dizer, olha, bendito seja esse Deus, maravilhoso esse Deus. Por quê? Porque Ele nos abençoou com todas, não é com algumas. Observa, não é com algumas bênçãos, mas com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E nós vamos tratar das regiões celestiais, calma. Mas aí eu fico pensando, lembra que eu falei para você do contexto? Paulo está preso. Ele está escrevendo isso, irmãos, preso. Aí eu penso e olho para um sujeito que resolve dedicar a sua vida a uma missão, e hoje nós entendemos que é uma missão, mas para alguns era só uma ideia. E aí você fala assim, Paulo, isso que você está escrevendo não faz sentido. Que bênção é essa que você disse que Ele nos abençoou, todos nós, com todos os tipos de bênção, se você está preso? Que bênção é essa que parece que não chegou para você? Porque você está preso. Acontece que Paulo faz questão de dizer, olha, essas bênçãos são bênçãos espirituais. E o fato de ser espiritual não quer dizer, irmãos, que é algo transcendente, não é algo que está só lá no céu. Mas é algo que, ao olhar humano, nós não conseguimos compreender. Porque se aquilo que é espiritual, a própria Bíblia diz, só pode ser discernido, compreendido, com olhar espiritual. Para Paulo, estar preso, humanamente falando, certamente é motivo de aflição. Certamente é motivo de dor. Tanto assim é que ele vai dizer em dado momento, olha, eu fui abandonado, eu estou sozinho, eu estou sentindo falta dos amigos, eu estou sentindo falta aqui dos meus livros. E ele até pede em dado momento, então, que os seus apoiadores possam providenciar tais coisas. Mas ele também tem a plena noção de que, a despeito daquilo que ele vê, ele sabe que existe agora uma outra dimensão que você não vê. E ele entende agora que, ao mesmo tempo que estar preso não é algo agradável, ele também consegue enxergar isso como uma bênção, porque agora é a sua prisão que dá a ele essa oportunidade de escrever, de se fazer presente em vários lugares, aspas, por assim dizer, ao mesmo tempo, sem estar em nenhum deles. Porque é basicamente isso. Hoje eu estou aqui, nesse lugar, segundo distrito de Cabo Frio, Santo Antônio, mas ao mesmo tempo a internet me faz estar em outros lugares, sem que eu lá de fato esteja. Porque a nossa fala, aquilo que escrevemos, e no tempo de hoje, aquilo que é filmado, nos dá essa oportunidade. Então as cartas para Paulo são essa oportunidade de se fazer presente ainda que ausente. E trazer então a perspectiva para todo aquele povo, para toda aquela igreja, olha, Deus já nos abençoou, observa o tempo verbal, não é Deus nos abençoará, Deus já nos abençoou. E aí talvez você possa parar agora e olhar para a sua vida e se perguntar, pastor, mas eu estou passando por muito problema. Inclusive tem hora que eu acho que Deus esqueceu de mim, porque é só tribulação. Ou então você talvez tenha uma ideia ainda pior, pastor, estou achando que aquela minha vizinha fez um negócio lá para mim, e aí tem um trabalho aí que fizeram para mim, tem um negócio meio estranho, pastor, me ajuda. Mas Paulo tira de nós esse olhar tão somente para o futuro, e nos faz a olhar para trás. Porque para nós, a nossa esperança, e esse é o conceito de esperança, porque tem a ver com espera, você só espera aquilo que não veio. E a esperança então tem a ver com isso, com a expectativa do futuro. E aí nós sempre imaginamos e sempre transportamos as nossas ansiedades, as nossas expectativas para o futuro. Não, porque no dia que eu me formar, vai ser tudo diferente. Quando eu terminar a faculdade, vai ser ótimo. Aí você termina a faculdade e fala assim, puxa, agora eu tenho que trabalhar mais ainda. Porque eu tenho que pagar lá o FIES que eu fiz. Agora eu quero outra coisa. Agora eu terminei a faculdade, agora eu quero casar. Mas quem casa quer casa. Observa. Nós saímos de um momento, terminamos uma etapa, mas já estamos pensando na outra. Ou seja, nunca conseguimos desfrutar da felicidade, porque parece que a gente corre atrás dela e quando a gente chega, ela já correu. A felicidade é a conclusão da faculdade, concluí a faculdade, agora não, agora a felicidade é o casamento. Me casei, não, mas agora a felicidade são os filhos. Não, agora a felicidade é uma casa maior. Está sempre à frente, sempre distante. Aparentemente sempre inalcançável, inatingível. Mas Paulo fala o seguinte, opa, vocês estão olhando da forma errada. Para de ficar achando que a bênção, que a felicidade é algo que está à frente. Olha para trás. E aí quando nós olhamos para trás, o que nós vemos lá atrás? Nós vemos a cruz. Olha para a cruz, olha para aquilo que aconteceu,
Olha para aquilo que Deus fez para você. Olha para quem você era, para onde você merecia ir, e olha para onde Deus está te conduzindo e de onde Ele te tirou. Você já é abençoado. E isso é, de fato, isso resume o todo. A salvação, nós poderíamos falar que a salvação abarca tudo isso que Paulo chama de todas as bênçãos. Ter saúde é uma bênção? Com certeza é. Mas por melhor que seja na saúde, nós temos uma certeza, qual que é? Saudável ou doente, você vai morrer. Isso, inclusive, é algo muito interessante como a nossa mente funciona, né? Porque parece que nós vivemos de uma forma como se a morte para nós não existisse. Então, se eu estou saudável, se eu estou bem, nem parece que eu vou morrer um dia. Mas aí a gente recebe um diagnóstico. E aí esse diagnóstico dá uma outra impressão errada. Agora eu vou morrer mais cedo. Puxa, descobri uma doença, agora eu vou morrer. Não. O fato é, vamos todos morrer. Em que momento? No momento que tem que morrer. Seja com saúde ou seja sem saúde. A doença não antecipa a morte. Assim como a saúde também não adia a morte. Afinal de contas, a morte já foi vencida na cruz do Calvário. Então, o grande ponto é que ter saúde é uma bênção, ter uma família estruturada é uma bênção, não ter dívidas é uma bênção, mas essas coisas por si só, comparadas a essa transformadora graça, comparadas à salvação, são nada. Então, tudo isso, sem a salvação, valeu de quê? De nada. Agora, mesmo tendo talvez uma doença terminal, mesmo talvez passando por dificuldades familiares ou financeiras, tendo a convicção dessa salvação, tudo isso, diante da salvação, isso aqui agora, a ausência disso, isso é nada. Porque eu ganhei algo que não merecia e algo que de mim nunca vai ser tirado. Todos nós, então, somos pessoas abençoadas com todas as sortes de bênçãos espirituais, celestiais aonde? Na Igreja Batista Nova Jerusalém, certo? Na denominação batista? Não. Paulo não vai falar sobre bênçãos atreladas a uma religião, a uma denominação, a uma forma de expressar a sua religiosidade para Deus. Ele vai fazer com que nós venhamos a perceber que todas essas bênçãos residem em uma pessoa. Não é em uma coisa, não é em uma ideia, não é em uma linha teológica, mas é uma pessoa chamada Jesus. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É em Cristo. Não é naquilo que nós queremos, não é naquilo que nós fazemos, não é naquilo que nós achamos, mas é em Cristo. E o problema é que nós queremos uma bênção, essas bênçãos, e como eu falei, não há nenhum problema sobre isso, inclusive, mas nós queremos essas bênçãos para nós, essas bênçãos alicerçadas em nós, e esquecemos que a verdadeira bênção, a maior bênção, só pode ser desfrutada, encontrada em Cristo. E ele segue então no versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vamos parar aqui. Esse texto é uma polêmica, né? Porque Paulo vai falar muito aqui sobre predestinação, e aí seminarista, teólogo adora discutir predestinação, livre-arbítrio, é uma discussão muito bacana que nunca vai terminar. E eu, por saber que ela nunca vai terminar, eu não vou me ater a entrar nesse assunto num sermão de meia hora. Mas o que me chama a atenção, quando Paulo fala sobre isso, é que enquanto eu meditava nesse texto, eu lembrei da época que eu era um guri, e gostava de ficar jogando bola. Só que assim, pelada de rua, eu não era tão bom, eu era goleiro, irmão, sabe? No gol eu me garantia. Pessoal aí respeita, porque no gol eu me garantia. Tem vários troféus lá guardadinhos. Mas futebol assim, jogando ali, não era tão bom quanto um Caio, quanto um Davi. E aí na hora de escolher o time, era aquele negócio, né? Você escolhe os melhores, e aí o piorzinho, o que acontece? Ele é escolhido por último. Isso se não tiver uma outra, né? Porque você deixa ele em outro time. E aí, quando eu entrava no time, era assim, vou chamar Mateus, mas qual que era a outra opção? Não tinha opção, era só eu, entendeu? Então, eu fui escolhido em último lugar como uma última opção. E fica tranquilo que isso não gerou nenhum trauma em mim, por isso que talvez eu tenha ido para o gol e tenha me destacado no gol. Mas o fato é, na vida, em alguns momentos nós somos
escolhidos, aspas, escolhidos, na verdade, como sendo uma falta de opção. Ah, se não tem ninguém, vai tu mesmo. Já que não tem ninguém melhor, vai você. Na verdade, por vezes, nós somos colocados em alguns lugares, em algumas circunstâncias, em algumas posições, não necessariamente por uma escolha, mas como resultado de falta de escolha. Por que eu entrava lá no time? Porque não tinha outra escolha, era falta de opção mesmo. Mas, Deus não se relaciona conosco a partir de uma falta de opção. Ele nem nos escolhe em último lugar. Mas olha o que o texto vai dizer. Porque Deus nos escolheu nele. Quando? Quando a gente se converteu, certo? Quando a gente começou a fazer tudo certinho, ser um dizimista fiel, guardar a língua de falar mal do irmão, foi isso, né? Não. Olha o que o texto vai dizer. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Para pensar nisso. Você, talvez tenha ouvido ao longo da sua história, que você está aqui nesse mundo por falta de opção. Ou quem sabe até por um acidente. Quantos pais e mães, às vezes, não falam essas coisas para os seus filhos? Falam, olha, você foi um acidente. Eu não queria você. Você é um filho ou uma filha indesejada. Não sei nem o que você está fazendo aqui. Talvez você tenha ouvido isso. Quem sabe até você possa ter dito isso. Mas, a despeito dessas falas, Deus não fala isso para nós. Nós não somos frutos de um acidente. Tampouco nós não somos algo não planejado. Em Deus e para Deus, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado, Deus nos escolheu. E por que Ele nos escolheu? Pelo seu amor. E para que Ele nos chamou? Aí Paulo nos oferece a resposta nessa carta. E aí é interessante que a resposta que Paulo oferece responde àquela pergunta que muitos talvez dos irmãos façam. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado, para que Deus me chamou? Porque na nossa cabeça, chamado é, eu tenho que fazer algo. Chamado é aquilo que eu faço para alguém. E aí a Bíblia nos faz, então, perceber que o chamado de Deus para nós não é para fazer algo. É, antes de tudo, para sermos algo. E a resposta está no versículo. Chamados, criados, escolhidos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, aonde? Em sua presença. Então Deus nos chama para ser. Para ser o quê? Santos. E de novo, santo não é a ideia de perfeito. Santo é a ideia de separado. Observa o contexto do versículo. Ele nos escolheu. Então, se Ele me escolheu do meio de um grupo, do meio de algumas outras opções, Ele me escolheu. É meio que daqui a pouco, quando acabar esse momento aqui nosso, de celebração, de EBD, você vai para sua casa. E aí quando você chegar em casa, não vai ter louça na pia não, tá? Porque já está tudo lavadinha, eu sei que você deixou tudo prontinho ali. Aí quando você chegar lá, vai ter alguns copos. E dentre aqueles copos, você vai escolher um. Tantos copos. E você vai lá e escolhe um. Você separa um. Esse copo é melhor que os outros? Não. Mas esse copo, dentre as outras opções, foi escolhido. Ele foi separado. Deus nos separou. E é essa a ideia, então, de ser santo. Fomos separados. Não somos melhores que os demais, mas fomos separados deles. Para sermos o que também? Irrepreensíveis. Aonde? Em que lugar? Na presença de Deus. E aí é importante a gente pensar, então, sobre a presença. Porque o que nós pensamos sobre a presença de Deus? Muito embora saibamos que Deus é onipotente e onipresente, nós tendemos a falar algo, mas a fazer algo totalmente diferente. Exemplo. Nesse espaço, que nós convencionamos também chamar de igreja, o templo, nós temos uma sensação, uma percepção de que a presença de Deus nesse lugar se manifesta de uma forma diferente. Alguns têm essa percepção. E aí, quando você sai daqui e vai lá fora, está ali na rua, você esquece ou age como se Deus não estivesse lá, Ele está só aqui. Afinal, aqui é a casa de Deus. E lá fora? Ah, lá fora deve ser o quintal de Deus, né? Não. Mas Deus está presente em todo lugar. Afinal de contas, Ele é onipresente. Então,
trazendo esse conceito e aplicando o texto, fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis aonde? Em todo lugar, porque em todo lugar Deus se faz presente. Eu fui chamado para ser santo e irrepreensível, não apenas só no templo, mas no meu trabalho, na escola, no mercado, na academia, aonde eu vou, Deus lá está, e se Deus lá está, lá eu preciso ser santo e irrepreensível. Consegue observar que não tem a ver com aquilo que você faz? Mas antes tem a ver com aquilo que você é. Nós somos chamados para ser. E aquilo que nós fazemos como consequência de quem somos. O problema é que tem muita gente querendo fazer para Deus sem antes ser de Deus. E aí, isso gera totalmente uma disfunção. E aí, essa disfunção, Paulo vai tratar também ao longo dessa carta, mas eu quero caminhar com você então, agora no versículo 5. E ele vai dizer então que essa escolha de Deus, ou da parte de Deus, foi da seguinte forma, versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em amor nos predestinou, em amor nos escolheu. Não foi a partir de uma necessidade, não foi a partir apenas de um poder qualquer, mas foi a partir do seu amor que ele nos separou. E nos separou para quê? Afinal de contas, Paulo começa a carta falando que ele é o quê? Um servo, um apóstolo, um escravo de Cristo, o Senhor. Mas ele também tem a noção de que, embora ele deva reconhecer a sua posição e a sua condição de servo de Deus, ele sabe que ele foi escolhido para ser filho, para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo. Hoje, na verdade, desde Gênesis 3, o mundo sofre pela ausência de paternidade. E quando eu falo paternidade, agora não estou falando só a figura masculina do pai, mas eu quero falar dessa relação familiar. E aí, inclusive, a psicologia, Freud, né? Você vai falar, Freud explica. É um teórico que vai falar muito sobre isso. A ausência do pai, ou as implicações da figura masculina na vida das pessoas. E, na verdade, de certa forma, ele tem sentido. Porque as nossas relações familiares nos impactam de inúmeras formas. Por que você torce para o time que você torce? Já parou para pensar? Por que você gosta do que você gosta? Ou por que você não gosta do que você não gosta? E se você parar para analisar e refletir, você vai chegar na família. E aí, desde Gênesis 3, a família é disfuncional. É irmão que mata o outro. É o homem que é omisso de acordo com seu papel e joga a culpa na mulher. Pronto. Pecado atinge a família. E aí, alguns de nós, inclusive, sequer conheceu o próprio pai. Por inúmeras razões. Alguns, inclusive, conheceram o pai e falaram assim, infelizmente eu conheci meu pai. Queria não tê-lo conhecido. Porque talvez sua experiência não for das melhores. Mas Paulo, mais aqui, mais uma vez, ele coloca diante de nós que fomos escolhidos para ser, pelo amor de Deus, para sermos tratados e tidos como filhos, antes da fundação do mundo. Então, a despeito de quem tenha sido meu pai e minha mãe, existe um pai que nunca deixou de me amar. Existe um pai que nunca nos abandonou e que jamais nos abandonará. E quem é esse pai? Deus Pai. Mas essa relação com Deus Pai só pode acontecer por meio de quem? De Cristo Jesus. E agora você observa, se você parar para analisar, nós vamos, se der, vai dar tempo, nós vamos caminhar até ali o versículo de número 14. Estou quase chegando à metade. E você pode observar que ao longo de todos esses 14 versículos, a palavra que mais se repete, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, nele, por ele, para ele. Afinal de contas, por que Paulo faz tanta questão de ser repetitivo? Talvez, professor de português poderia até repetir. Você não escreve uma frase falando o nome da pessoa 2 vezes. Porque eu falei com o João, para que João me ajudasse. Não, essa frase o professor de português fala assim, olha, até faz sentido, mas não está legal. Porque se você já falou quem é o sujeito da frase, João, agora você fala, eu falei com o João, não para que João me ajudasse, mas para que ele me ajudasse. Você, né, é português. Mas o que Paulo faz? Ele faz questão de falar.
Jesus Cristo, Cristo Jesus, nele, por ele, para ele, para o louvor da sua glória. Ele fez tudo isso para quê? Para que a gente possa agora pagar uma dívida, certo? Para que agora a gente possa fazer algo por merecer. Olha o que o texto diz, irmãos. A graça a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Observa como a tônica é a forma como Paulo vai se referindo a Deus muda. Ele é Deus, óbvio. Ele é Senhor, com certeza. Ele é Pai. Mas que tipo de pai ele é? É um pai que eu tenho tanta intimidade que eu nem chamo mais de pai, eu chamo ele de amado. Então no versículo 7, ele vai dizer, olha, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. E Paulo aqui mais uma vez faz um trocadilho, porque dentro daquele contexto, lembra, é um contexto também onde há a prática da escravidão. E as pessoas daquela época entendem que alguém poderia deixar a condição de escravo mediante a um pagamento de resgate, mediante a uma redenção. E Paulo fala, olha, eu quero apresentar para vocês uma liberdade, um pagamento em resgate de vocês. Mas sabe como esse resgate foi pago? Com sangue. Esse resgate foi pago de uma maneira indescritível. Para o quê? Para o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Agora junta essas duas palavras, riqueza e graça. Graça, favor e merecido. Riqueza, abundância de alguma coisa. Quem é rico? No conceito, talvez, financeiro. Alguém que tem abundância de dinheiro. Agora, para pensar. Deus tem uma reserva abundante de coisas para nos dar que nós não merecemos. É a riqueza da graça, é uma riqueza da dádiva. Que Deus é esse? É o Deus Pai, é o Deus amoroso, é o amado. E no versículo 8, Paulo segue, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Agora observa aqui como Paulo vai construindo a ideia. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Qual que é a vontade de Deus, irmãos? A resposta está lá no versículo de número 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então o plano de Deus, o mistério, porque aquela igreja, aquela localidade, lembra? Havia em Éfeso o templo da deusa Diana. Era um povo místico, que adorava mistério, que adorava magia. Paulo fala, olha, eu vou contar um mistério para vocês, um mistério revelado. Eu vou dar um spoiler, eu vou contar uma fofoca, sei lá. Vou acabar com a graça do negócio. Tem um mistério que foi revelado pela vontade de Deus. Qual que é? Que todos nós, que aqui estamos, que fazemos parte dessa comunidade, dessa grande família chamada igreja, sejamos santos e irrepreensíveis, sejamos salvos, e venhamos desfrutar da presença de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, não se pergunte qual que é a vontade de Deus para você, porque a vontade dele já foi revelada. Ou então, faça a pergunta correta. Deus, eu sei que a sua vontade é que eu seja santo e irrepreensível. Agora, o que o Senhor quer que eu faça a partir de quem o Senhor me chamou para ser? Precisamos fazer as perguntas corretas, porque a pergunta errada, não existe resposta certa para a pergunta errada. Pedis e não recebeis porque pedis? Mal. Então não existe resposta certa para a pergunta errada. Então todos nós temos diante de nós um mistério que agora foi revelado. Fomos chamados para desfrutar da salvação em Cristo Jesus. E ele segue no versículo então de número 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Deus revelou o seu bom propósito de que nós devemos ser separados, santos e irrepreensíveis, e ao mesmo tempo de demonstrar para nós que esse mistério tem a ver com quem, mais uma vez? Com Cristo. Porque o que acontece, ou o que Cristo faz? O que Deus faz em Cristo? Agora observa aqui, nós fomos chamados para ser. E toda a ação que Paulo agora, ele coloca diante de nós, não é uma ação que nós fazemos, é uma ação que Deus fez em nossa direção. Então o que Deus fez? Ele fez convergir em Cristo
todas as coisas, celestiais ou terrenas. E aí eu achei engraçado, eu fiquei pensando nisso, porque Paulo lá no versículo de número 3, como nós lemos, ele vai dizer, olha, porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E aí o que a gente entende? A gente espiritualiza. Uau! Eu vou passar por esse mundo aqui, aí você lembra até do Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, e aí você fala assim, não, aqui nesse mundo é só tristeza, é só desgraça, porque é na eternidade. É porque lá é espiritual e aqui é terreno, certo? Não. Para Paulo, não. Na teologia paulina, não, porque agora, Cristo, o que ele faz? Ele faz convergir, ou seja, ele junta tudo. Aquilo que é celestial e aquilo que é terreno. E tudo aquilo que converge em Cristo se torna santo. Então agora, paz, meus irmãos, celebrar a ceia, ou sair do culto e, sei lá, comer um hambúrguer, comer uma pizza, as duas coisas são santas para Deus. Não tem mais um lugar que é santo e um lugar que é profano. Não existe uma coisa que é santa e uma coisa que é profana. Afinal de contas, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais para quem? Porque em Deus tudo é santo. Porque Ele fez convergir nele todas as coisas. Então, todas as coisas feitas em Cristo, para Cristo e por Cristo são santas. E eu preciso, então, reconhecer isso. Eu preciso celebrar isso. Eu preciso desfazer essa mente que divide as coisas. Entre aqui e lá. Entre nós e eles. Cristo não é um Deus que separa. Ele é um Deus que faz o quê? Converge. Ele unifica. Aquilo que foi separado, aquilo que foi quebrado, Ele restaura. E ninguém entende melhor do que restauração do que a gente, que vive numa localidade onde tem uma ponte. Inclusive o cartão postal é a ponte quebrada. Mas de que vale uma ponte quebrada? Se não apenas para tirar uma fotografia. Nós celebramos uma ponte quebrada, mas olha que loucura. Uma ponte quebrada para nada serve. Não adianta uma foto bonita se não há contato. Se a ponte, ela só tem a sua essência válida ou validada, enquanto ela está inteira. Uma ponte quebrada para nada serve. E nós, às vezes, agimos com a nossa vida como quem olha para a ponte quebrada. Nossa, que ponte bonita. Não, dá uma foto legal aqui. Olha, a ponte quebrada com a prainha, com... Mas a gente precisa olhar e falar assim, a ponte está quebrada. E a ponte, ou o idealizador da ponte, não construiu essa ponte para ela ser um cartão postal. Ele construiu essa ponte para que ela fosse inteira e ela conectasse pessoas. De tal modo que a atenção não fosse nem a ponte. Porque se a ponte cumpre a sua função, como a outra cumpre, alguém olha para outra ponte ali e fala assim, nossa, que ponte legal. Não. Você nem olha para ela, sabe por quê? Porque ela está realizando a função dela, que é conectar você de um lugar ao outro. E às vezes nós estamos tão quebrados e queremos ou fazer da nossa dor, ou admiramos a nossa dor, porque esse estar quebrado, esse pecado em nós, faz com que as pessoas olhem para a gente e se compadeçam. Ah, olha que bonitinho, ah, que pena dele, ah, coitado dela. Mas Deus não nos chamou para fazer da nossa dor um cartão postal. Ele nos chamou para que, uma vez nele e inteiros, possamos realizar a nossa função de tal maneira que as pessoas nem de fato reconheçam. Porque uma ponte inteira, uma ponte estruturada, uma ponte que de fato é ponte, não chama atenção para si. E Paulo então fala que Deus é essa ponte, que Cristo é essa ponte. E que nós precisamos entender que se eu posso atravessar de um lugar ao outro, é por causa dessa ponte. Se eu posso ir ao Pai, se hoje eu posso sair das trevas e ir para a luz, não foi mérito meu. Não é porque eu tenho carro, não é porque eu tenho bicicleta, eu tenho condição de andar, é porque existe uma ponte. Você pode ter um carro, uma bicicleta. O que adianta sem a ponte? Adianta alguma coisa? Nada. Porque não tem a ver com aquilo que você tem a ver com aquilo que Deus é. E no versículo então 11 ele segue, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros, esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram
e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Se nós, de fato, transcrevêssemos essa carta e colocássemos talvez como uma introdução de um sermão, eu acredito que alguns professores de seminário falariam para Paulo: Paulo, esse sermão você não está muito legal não, você está muito prolixo, você está repetindo muita coisa. Toda hora você fala de Cristo, toda hora você fala para o louvor, para a glória dele. Fala de uma vez só, não precisa ficar reforçando toda hora. Eu fico imaginando que Paulo diria: não, mas é isso mesmo, eu quero reforçar isso. Eu quero falar que é tudo para Cristo, que nós fomos escolhidos e que é para o louvor da glória dele. E aqui ele faz mais uma vez uma analogia que naquela época todos entenderam de maneira perfeita. Quando no versículo 13, ele vai dizer: olha, quando vocês ouviram e creram na palavra, ou seja, não basta apenas ouvir, é preciso crer, na palavra não é a palavra que tem uma verdade, que diz uma verdade, é a palavra da verdade. A palavra é a verdade, não existe verdade sem a palavra. Ele segue dizendo: olha, o evangelho, essa boa nova que o salvou, vocês foram o quê? Selados. E naquela época, então, é a época do papiro. É a época que não tinha livro como nós temos hoje. Então, o que você fazia? Bem, você escrevia, redigia a sua carta, a sua literatura, você enrolava, e para assegurar de que aquela pessoa que diz ter escrito aquela carta é ela mesma, tem um selo. Um selo que é como se fosse o selo do Inmetro, sabe? E eu não vou falar mal do Inmetro aqui, é ruim que vou dar esse mole ao vivo. Mas é aquele selo que diz que você tem a garantia: olha, isso aqui está seguro, pode ficar tranquilo que foi certificado, foi validado. Paulo está falando que, olha, nós que fomos escolhidos, nós que somos cartas, fomos selados, nós que temos uma mensagem, temos um selo que é uma marca registrada, uma marca única. E esse selo, uma vez colocado, uma vez carimbado, não pode mais ser retirado. E que selo é esse, Paulo? Paulo vai dizer: esse selo é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que nos certifica, que nos convence de todo pecado e de todo juízo, esse é o selo da salvação. E é por isso então que nós, enquanto cristãos, protestantes e batistas, entendemos sim, que uma vez salvo para sempre. Porque esse selo não é um selo que foi colocado e opa, pecou, apaga. Não, porque esse selo não foi escrito com caneta esferográfica, não foi escrito no grafite. Esse selo foi feito a partir do sangue de Jesus. E é esse selo que não apenas garante a nossa autenticidade, não é um selo que apenas garante a validade daquilo que Deus fez em Cristo por nós, mas é um selo também, agora parte de você, que não serve apenas de uma garantia da salvação, mas é um selo que serve de garantia de quê? Da nossa herança. E o que é uma herança? É aquilo que um pai deixa para os seus. Então o selo de Deus em nós não é um certificado apenas da salvação, mas é um certificado de pertencimento, uma marca de pertencimento à família de Cristo. E tudo isso, no final das contas, para o louvor da glória de Deus. Que eu, você, todos nós aqui nessa manhã, possamos entender que é em Cristo, por Cristo e para Cristo. E que tudo que fazemos, ou melhor, vou me corrigir, tudo aquilo que fomos chamados a ser, é para o louvor da sua glória. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus, por essa nova série que o Senhor coloca diante da tua igreja, Deus. Que nessa viagem agora na carta aos Efésios, ó Pai, nós possamos perceber, ó Deus, o teu carinho, o teu cuidado para nós e também, Deus, compreender qual é o nosso papel neste tempo, neste lugar, ó Deus, e de que forma nós podemos dar cada dia mais glória e louvor a Ti. E obrigado, ó Deus, por essa transformadora graça que nos é registrada na carta aos Efésios, mas que também
pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, também pode ser desfrutado aqui, nesse tempo, na IBNJ. Continua com o teu povo, continua com os teus servos e servas ao longo desse dia. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém?